ルフィは海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel, estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala galera! E hoje, depois de uma semana bem controversa na obra, finalmente vamos falar de um capítulo que deu gosto de ler até o final. O capítulo 1058, Novo Imperador. Vamos falar sobre tudo que você ainda não viu sobre ele, os segredos e as nossas teorias para o que vai acontecer daqui pra frente na obra, porque finalmente saímos do arco de Wano e estamos vendo o que aconteceu no mundo durante esse arco. Mas antes de começarmos, gostaríamos de pedir o seu like. Essa é a forma de nós sabermos que vocês estão gostando do conteúdo do canal e do formato dos vídeos, e assim podemos continuar trazendo mais vídeos como esse. Desde já agradecemos pelo apoio e sem mais enrolação, bora pra essa análise. Exatamente, velho, mas antes de ir pro capítulo em si, vamos comentar aqui a capa dele, que foi sobre o Caesar implorando que a Germa 66 o tire de Holy Cake. E aqui temos algumas coisas interessantes para observar. A primeira é que estão completamente machucados após o encontro contra Katakuri e Oven. E o que mais surpreende aqui é que eles ainda estão vivos, né? Isso gera desesperar, claro, e a gente gostaria muito de ter visto essa luta, se é que teve alguma luta, se eles fugiram, como é que foi isso. O que deu a entender é que o Caesar ajudou eles a escapar, mas o Oda decidiu deixar isso apenas para nossa imaginação, o que mostra que ele quer acelerar a história de Capas para nos mostrar logo a conclusão dela. A segunda coisa interessante é a própria aparição do Caesar e a sua intenção de fugir de Holy Cake. A única forma possível dos filhos de Judge saírem vivos da ilha é fugindo. Isso se eles conseguirem despistar os comandantes da doçura. E sinceramente os comandantes são meio desvalorizados, né? Porque os comandantes do Kaido foram derrotados até que de uma maneira ridícula pelo Touro Verde. A gente não pôde nem ver ele se defendendo. E agora é isso, com a Germa 66 fugindo e o Katakuri, que é incrível, muito forte, não vai poder fazer nada. É o que tá dando a entender. Mas é até conveniente, porque o Caesar é um personagem bem adequado para fugas, com um poder literalmente feito para isso. Parece exatamente quando as coisas começam a ficar difíceis, Caesar consegue exalar qualquer tipo de gás no seu corpo, e pode fazer com que o ambiente inteiro fique repleto de gases, impedindo que os comandantes vejam seus oponentes. É claro, Katakuri, com seu hack de observação avançado, pode tornar a fuga ainda mais difícil, porém, a gente sabe, uma camuflagem não é a única forma que Caesar pode ajudar nesse caso. Seu poder com oxigênio é um absurdo, se o oponente não estiver preparado para isso. Pode ser a peça para a virada do jogo em favor da Germa. E ainda a gente quer ver as repercussões que as notícias da queda da Big Mom vai causar em Holy Cake, porque aparentemente essa notícia não chegou ainda até eles. Isso provavelmente vai ser mostrado no fim dessa história de Capas. E pode ser até que isso impeça a derrota da Germa, com Katakuri descobrindo sobre a morte da Mama no meio desse confronto. E seria até um modo justificável para poder eles conseguirem fugir, porque realmente é meio incabível que o Katakuri perca para eles de alguma forma. Mas enquanto esperamos, vamos falar desse capítulo que está incrível. Eu abro minha boca, eu falo, mano, eu acordei, eu falei, Samuel, esse capítulo deu gosto de ler, e a gente vai falar sobre ele agora. Finalmente, cara, tava com saudade de me divertir tanto lendo um capítulo de One Piece. E o capítulo começa com uma demonstração clara de poder da personagem mais forte do bando, a Nami. Ainda depois da decisão totalmente madura de Luffy de pular com Sunny da cachoeira de Wano, Nami lida com ele com todo o respeito que se deve ao seu capitão. Quando saíram os primeiros spoilers desse capítulo, muitos foram enganados com esse haki do rei da Nami. Salve, Pedro. Mas tudo não passou de uma emocionada do novato do bando. Já já ele se acostuma. Cara, a química do Jinbei já tá maravilhosa no bando. E outra coisa, a Nami mostrando ter haki do rei, né? É uma coisa que o Oda costuma fazer pra mostrar piada. Tem personagens que realmente não vai ter haki do rei no bando, que são Nami e o Sop. Sim, tem muita gente que acredita que o Sop vai ter haki do rei. Eu discordo, inclusive comentem se vocês acham que tem alguma possibilidade, mas eu acho que o Oda mostrar a covardia do Sop e essa raiva da Nami pra mostrar um tipo de haki do rei é um tipo de piada que eu acho que funciona muito bem. E é com esse vácuo absurdo que o Sanji levou e com a Robin extremamente plena que a cegonha das notícias traz os novos cartazes de procurado do bando dos Chapéus de Palha. Primeiramente, temos uma grande injustiça com o nosso Chopper. Diferente da maior parte dos arcos desde Enies Lobby, nesse arco o Chopper teve uma grande importância e fez muito mais do que vários Mugiwaras. Ele fez a vacina que curou a praga de Queen, deu um tapa na cara da calamidade e ainda segurou o Brachiosauro até a chegada de Marco. E mesmo assim, o Oda quis continuar a piada que ele começou desde o primeiro cartaz de procurado da Rena, mas sinceramente já está começando a perder a graça. A única coisa boa nessa cena é a reação de Chopper, que foi muito fofinha. Acho que depois dessa, o Oda
Oda vai manter a piada até o último cartaz de procurado, e no fim da obra o Chopper não vai passar de uns 5.000 berries de recompensa. Cara, é aquela coisa, uma piada contada 2 vezes pode até ser engraçada, mas uma piada contada 5, 10 vezes aí realmente perde um pouco da graça. Cara, mas quer saber? Nós estamos começando a nos acostumar com a ideia. Até porque quando o Chopper descobrir a cura para todas as doenças, provavelmente os cartazes não vão significar mais nada, e ele será um médico livre para navegar e curar as pessoas. Logo em seguida nós temos Nami e Brook. As recompensas dos dois aumentaram de forma justa, mesmo que nós gostaríamos que pelo menos a da Nami fosse um pouco maior. Ela em especial teve grandes participações nesse arco, e com certeza fez por merecer o aumento no valor de seu cartaz. Mas ela, como sempre, não gostou nem um pouco disso. Já o Frank, o carpinteiro do bando, teve uma mudança mais inesperada em sua recompensa, que sinceramente eu ri demais. E ninguém esperava por essa. A pessoa responsável por tirar fotos, que inclusive esse cara é um deus, ele tirou foto de todo mundo, do Nika, o cara é incrível. Ele tinha apenas uma função: fotografar o ciborgue gigantesco que estava lutando contra um Triceratops. Mas essa pessoa foi incompetente ao ponto de confundir um ciborgue com um navio, com um sol na proa. E sinceramente ele mandou muito bem, não é nem uma crítica isso aqui, ficou muito bom. E uma coisa interessante, no SBS do volume 101, o Oda fala sobre o Frank velho. No futuro, onde se algo estivesse dado errado, ele viraria um navio de combate. Isso pode ter sido uma referência do Oda a ele mesmo, que de alguma forma engraçada quis zoar o carpinteiro do bando. Nós pessoalmente gostamos bastante disso, e talvez no futuro o próprio Sunny realmente precise de uma recompensa, porque ele pode ter sido construído com bases da Pluton. Mas isso fica para outro vídeo e uma outra teoria. Já o Soap teve sua recompensa igualada ao próprio Luffy quando derrotou o Doflamingo e os piratas do Don Quixote. E é claro que isso tem a ver com o meme que envolve o personagem, que atingiu o status de Deus sem fazer absolutamente nada pra merecer isso. Isso, é claro, é o que tá escrito no roteiro que o Oda nos passou, a gente tem que ler isso, é obrigatório. Todos nós sabemos que o Sop é o deus de One Piece, mas segue o vídeo. Mas mesmo assim, isso com certeza faz jus ao potencial desse personagem, que vai ser muito mais desenvolvido no arco de Elbaf e é o que a gente espera, preparando o encontro entre ele e o seu pai, o melhor atirador do mundo, que inclusive tivemos várias informações sobre ele por causa do filme Red. Então, temos a reação da filha do demônio, Nico Robin. Com a recompensa de 930 milhões de berries, esse monstro vil e cruel reage à sua recompensa, dando algodão doce para o Chopper, com um sorriso fofo no rosto. Não dá, a Robin é perfeita, ela simplesmente é a melhor, cara, não tem o que falar. E essa recompensa é completamente justa, inclusive a recompensa dela já deveria estar muito alta desde antes disso, que foi um dos maiores destaques do arco de Onigashima. Sinceramente, pra mim, a melhor luta desse arco foi Robin contra Black Maria. Inclusive, a gente não fez um vídeo sobre isso, a gente comentou em live. Então comentem aí, qual a melhor luta de Onigashima na opinião de vocês? E por fim, temos a atualização do trio monstro sendo confirmada por Eiichiro Oda. Luffy, Zoro e Jinbe são os Mugiwaras com a maior recompensa do bando, e isso finalmente encerra uma discussão de anos. Aos Sanjiterdes assistindo esse vídeo, sentimos muito. Vocês sentaram bastante, mas como dito pelo próprio Zoro, não vamos perder tempo com o número 4. Pô, cara, eu prefiro não comentar nada, né? Porque eu sei quando eu sou derrotado. Eu sei reconhecer. Hoje é o dia dos Zoroterdes se divertirem. É isso, galera, mas brincadeiras à parte, essa cena toda foi muito boa. Muitos questionaram o porquê do crescimento absurdo da recompensa de Jinbe, porém nós temos uma teoria fácil de aceitar e que pode explicar essa recompensa de 1,1 bilhão. A CP0 estava assistindo toda a guerra de Onigashima, e além de capturar Nico Robin, a sua outra missão era impedir que Rus saísse vivo dessa guerra. Portanto, eles estavam de olho nesse personagem. E quando Jinbe lutou contra ele, o seu segredo foi revelado, e com certeza a marinha sabe disso. Como um dos membros da CP0 escapou de Onigashima e comunicou tudo que viu aos Gorosei, isso também pode ter sido dito e motivou o aumento absurdo da recompensa do Tritão. De todo modo, Jinbe agora possui a terceira maior recompensa do Chapéu de Palha, e isso é muito justo pela força desse personagem. Zoro e Sanji ainda estão equiparados de certa forma, até porque seus feitos em Onigashima foram bem semelhantes, tirando o fato, é claro, de que apenas um deles segurou o golpe combinado de 2 Yonkous, mas vamos fingir que isso não aconteceu. E nós gostamos bastante desse aumento. Fora a cena maravilhosa dos dois brigando por causa disso, o Oda sempre acerta quando coloca esses personagens interagindo, com foco nesse frame da foto maravilhosa que o Oda escolheu pro cartaz do Sanji. Além disso, o Oda aparentemente tirou o Vinsmoke do nome do Sanji no cartaz de procurado. Isso é muito interessante porque agora ele não depende mais da Germa para ter sua recompensa aumentada na obra. Finalmente está sendo reconhecido o potencial que esse personagem tem, mesmo sem o nome da sua família. E por fim, o poderoso capitão do bando dos Chapéus de Palha e o mais novo Yonkou com uma recompensa de 3 bilhões de berries, pedindo desculpas pra Nami em uma gaiola, implorando por comida. Cara, essas páginas nos fizeram rir
bastante e estávamos com saudade desse clima divertido dentro do Sunny. O mais legal é ver como Jinbe já se encaixou perfeitamente nessa dinâmica, algo que temíamos não acontecer com Yamato, mas com Tritão foi extremamente natural. Mas é nessa página que se encerra as cenas dentro do navio e vamos diretamente para a ilha Karaibari, território de Bug. E aqui começa a nossa parte favorita desse capítulo. E como eu falei no começo do vídeo, esse capítulo foi muito gostoso de ler. O Oda conseguiu explicar tudo o que a gente precisava em poucas páginas, e de forma extremamente engraçada. Primeiro, nós vemos Crocodile e Mihawk segurando a cabeça de Bug, o ameaçando de morte após descobrirem que ele foi considerado o chefe da Cross Guild. Segundo Mihawk, o Bug é provavelmente a única pessoa da história que virou Yonkou após pedir desculpas, e ele com certeza não conhece a jornada do Bug até aqui. E a gente se perguntava como isso aconteceu, como é que o Bug de alguma forma conseguiu entrar em contato com Mihawk, com o Crocodile, porque como sempre acontece com o palhaço, uma escala de eventos totalmente ao acaso foi o que levou o Bug até ser Shichibukai e agora até Yonkou. Eu acho que essa sorte ninguém tem. E antes de passar para esse flashback, podemos ver o alto escalão do bando do Bug, já pensando em desistir e se aliar a Crocodile e Mihawk. E aqui vemos vários personagens antigos do bando do Bug, como Álvida, que inclusive eu fico impressionado que ela tá desde o episódio 1, o Moji, que engordou um pouco, e o Kabaji. Além deles, vemos o Dez Bones, o Mr. 1, que é um personagem visualmente incrível que não vimos desde Impel Down. E o flashback começa na ilha do Mihawk, com a ligação entre ele e o Crocodile. O pirata fala da atual situação dos ex-Shichibukais, dizendo que é sensato que ambos se unam contra a marinha, já que Mihawk era conhecido como o caçador de marinheiros no passado. E a pergunta que fica é, o quão forte eram os marinheiros que Mihawk caçou? Porque alguém do nível dele com certeza não se contenta em derrotar meros soldados, e tem poder suficiente para bater de frente com os almirantes. E isso foi uma surpresa muito grande pra gente. Imagina o Mihawk tentando caçar um Garp da vida, eu acho que ele não conseguiria. E justificou a ideia de colocar recompensas pela cabeça de marinheiros, já que isso era algo comum para Mihawk, e foi uma boa reviravolta para eles. E a gente vai falar mais sobre isso num vídeo específico do Mihawk. E após uma encarada mortal do espadachim para Bug, começa a parte do palhaço nesse flashback, quando ele estava prestes a fugir da frota gigantesca de navios da marinha que cercava sua base. Crocodile e Dez Bones aparecem destruindo todos os navios. E enquanto os companheiros de Bug pensam que isso é um salvamento de um velho amigo, Bug lembra que usou os serviços de agiotagem de Sir Crocodile e agora está completamente sem dinheiro para pagar a dívida. E cara, isso daqui foi perfeito. O visual de Crocodile, além de sua personagem excêntrica, são característicos de alguém que pratica atividades dessa natureza, já que foi ele que gerenciou um cassino em Alabasta. E ver o Oda tornando isso real nos deixou bem contentes e empolgados para ver mais do personagem na obra. Bug então começa a usar toda sua retórica e lábia para convencer Crocodile a permitir que ele e sua organização entre na Cross Guild para pagar a sua dívida. A cara do Crocodile ouvindo Bug é sensacional e toda essa cena é muito bem construída. E quando o Crocodile finalmente aceita Bug em sua aliança, descobre que o cartaz que o palhaço fez para divulgar a organização dá destaque para ele mesmo, o que fez com que a marinha pensasse que Bug é quem estava no comando. E cara, isso aqui foi genial por parte do Oda. Todos pensávamos em diferentes coisas que fariam Bug ser Yonkou, como influência e até mesmo uma possível ação do próprio Shanks, mas no fim foi algo totalmente inesperado e isso fez ficar tão bom. A cena dos marinheiros discutindo as qualidades de liderança de Bug é perfeita e fez com que esse capítulo ficasse ainda melhor. E então, entramos na parte mais aguardada desde o lançamento dos spoilers, as recompensas dos novos membros da Cross Guild. Primeiramente, Sir Crocodile, valendo a bagatela de 1.965 milhões de berries. Essa recompensa é absurda para qualquer outro Shichibukai, porém não para Crocodile. Seus feitos são grandiosos desde a dominação de Alabasta até as suas ações na guerra de Marineford. E desde a sua expulsão do cargo de Shichibukai, não sabíamos nada sobre a sua recompensa. E logo após temos a humilde recompensa de 3.590 milhões de berries pela cabeça de Mihawk. Isso daqui é insano, galera. É maior do que a recompensa de 3 dos 4 Yonkous atuais e provavelmente é uma das únicas sem justificativa na obra. A única coisa que sabemos sobre Mihawk é que ele era conhecido como caçador de marinheiros, mas para justificar uma recompensa desse tamanho, quais marinheiros ele estava caçando? Além disso, é destacado novamente que a habilidade com a espada de Mihawk é superior à de Shanks, deixando claro que a sua força se equipara à do Ruivo. Zoro não tem só muito trabalho pela frente para derrotar Mihawk, como também a sua recompensa ainda subirá muito. Imaginem quais feitos Zoro ainda terá pela frente antes de chegar até Mihawk, e após derrotá-lo, certamente a sua recompensa irá ultrapassar a do ex-Shichibukai. Isso vai ser insano de ver. Mas o melhor vem agora. Com 3.189 milhões de berries pela sua cabeça, o homem que conseguiu controlar Mihawk e Sir Crocodile e o mais novo Yonkou e perigo direto ao governo mundial, temos God Bug. A besta enjaulada que no quadro seguinte oferece para lamber os sapatos de seus companheiros de aliança, Bug conseguiu ascender ao ponto mais alto da pirataria sem fazer absolutamente nada, simplesmente por sua lábia. O cara é muito bom, não tem jeito. Mihawk e Crocodile logo percebem que talvez não seja tão ruim ter Bug no centro das atenções, assim eles podem
podem se mover sem ter um alvo gigante em suas costas. E assim, Bug apresenta, em lágrimas, os seus novos comandantes à sua tripulação. Cara, essas páginas foram sensacionais e nós rimos bastante com essa aliança. Esperamos ainda ver sobre o último Yonkou, que não apareceu até agora desde o capítulo Big News, onde Teach diz que fará o seu próximo movimento. Provavelmente nos próximos capítulos teremos informações valiosas sobre isso e vocês verão primeiro aqui no canal Supernovas. E então a cena corta para Kamabaka, a nova base dos revolucionários. E essas páginas são perfeitas para se fechar um capítulo antes de uma pausa, e era essa emoção que estávamos sentindo falta há vários capítulos. Os revolucionários estão comentando sobre a mais recente notícia divulgada pelo governo, confirmando que Sabo está realmente vivo. Dragon se mantém cauteloso, pois foi divulgado também que ele foi o responsável pela morte do Rei Cobra. Isso preocupa o líder dos revolucionários. No quadro seguinte, algo impressionante acontece e podemos finalmente ver um dos principais objetivos dos comandantes de Dragon na Reverie. Kuma está de volta aos revolucionários, porém totalmente abatido e claramente robotizado, apenas seguindo ordens quando Dragon pede para que ele conte o que aconteceu naquele lugar. Isso nos deixou aliviados e tristes ao mesmo tempo, pois Kuma conseguiu ser resgatado, porém aparentemente perdeu realmente a sua humanidade. Talvez Vegapunk seja o único que possa recuperar isso, e talvez ele esteja muito próximo de aparecer na obra por todo o contexto apresentado no fim desse arco. Então, um Dendemushi começa a tocar e os marinheiros da nova Marineford interceptam a ligação, tentando localizar a sua origem. O último quadro deixou a comunidade de One Piece e nós completamente loucos. Sou eu, o Sabo. Apenas isso foi suficiente para fechar o capítulo com chave de ouro e nos deixar falando sobre One Piece por 2 semanas até lançar o próximo capítulo. O editor finaliza com a frase: "A verdade a ser dita é", indicando que nos próximos capítulos o que realmente aconteceu na Reverie será revelado finalmente, e saberemos o que aconteceu com Sabo e Vivi e o que realmente aconteceu com o Rei Cobra, o que pode dar início ao maior movimento do exército revolucionário até agora. Onde será que Sabo está? Será que falta muito para que Luffy o reencontre? E Teach, será que ele tem algo a ver com isso tudo? Bom, uma coisa é certa, esse capítulo fecha o arco de Wano melhor do que o anterior, e para nós é aqui que se fecham as cortinas do ato 3 e se abrem as do ato 4. No Japão, tradicionalmente o espetáculo conhecido como Kabuki é dividido em 5 atos e estamos entrando no 4. Esse é o arco caracterizado por uma grande batalha, o clímax absoluto que antecede a conclusão final. Todas as peças estão começando a se movimentar e, segundo o próprio Oda, Wano foi a última ilha de aventura do Chapéu de Palha. O mangá vai pegar fogo a partir de agora e esperamos ter vocês com a gente para vermos tudo que vai acontecer nessa obra maravilhosa. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Nós tentamos sempre trazer essa review o mais rápido possível para vocês, mas mesmo assim esperamos sair as informações oficiais sobre o capítulo para tentar reunir as mais importantes nesse vídeo de capítulo. Comentem aqui embaixo o que vocês acham que vai acontecer a partir de agora que One Piece está se encaminhando para a sua reta final. Não se esqueçam de checar os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!